Diziam que Roma temia seus inimigos, mas o verdadeiro pesadelo estava no trono. Enquanto os senadores conspiravam nas sombras, o jovem imperador, com olhos dilatados e um sorriso que misturava ingenuidade e insanidade, comandava o império mais poderoso da terra. Seu nome? Caio Júlio César Augusto Germânico. O mundo, porém, o conheceria por um apelido que rasgaria os séculos como um grito de medo: Calígula. Mas o que ninguém imaginava era que por trás das festas, dos banquetes e dos discursos de glória, escondia-se um homem dividido entre a genialidade e o delírio. Um Deus feito de carne, sangue e loucura. Enquanto o Senado temia sua fúria, Calígula fazia algo que a história quase quis apagar. 6 atitudes tão impensáveis que até hoje estudiosos hesitam em acreditar que aconteceram. Você está prestes a entrar nos corredores dourados de Roma, onde o luxo cegava, as paredes tinham ouvidos e cada banquete ocultava um ritual de poder. Mas cuidado, o que você vai ouvir não é apenas história, é um espelho do que o poder absoluto faz com a mente humana. E talvez ainda se repita. O Senado o temia, o povo o venerava, e Calígula, rindo entre sombras e ouro, dava suas ordens aos deuses. Feche os olhos por um instante e imagine o som distante de flautas, o perfume pesado do vinho, a luz bruxuleante das tochas refletindo sobre mármore vermelho como sangue. Nesta noite o império dorme. Apenas Calígula está acordado, fazendo o impensável. O sol nascia sobre Roma tingindo o horizonte de cobre e sangue. As águias do império cruzavam o céu como símbolos divinos, enquanto lá embaixo, o povo despertava com o cheiro do pão e do suor das ruas. Era o coração do mundo, onde a glória se erguia sobre as ruínas dos vencidos, e cada pedra do Coliseu guardava o eco de 1000 gritos. Em meio a essa grandiosidade, um novo Deus caminhava entre os homens. Calígula. Ele era jovem, bonito e vivia cercado por luxo. Mas havia algo inquietante nos olhos daquele imperador. Um brilho febril, uma centelha de loucura que parecia dançar entre o riso e o terror. Os romanos o adoravam como um ser divino. Afinal, ele prometia trazer de volta a glória de César, a força de Augusto, a eternidade do poder romano. Mas dentro dos palácios, os ecoares dos degraus dos senadores tremiam. Todos sabiam. Quando Calígula sorria, alguém morreria antes do amanhecer. E se você está gostando dessa viagem pelos segredos e horrores de Roma, deixe seu like agora. Porque o que vem a seguir é tão obscuro que os próprios registros imperiais tentaram esconder. Imagine as festas em seu palácio. Mesas cobertas de pérolas, vinho jorrando como rios, escravos dançando entre sombras e perfumes que queimavam o ar. Roma brilhava, mas aquele brilho nascia de fogo. Porque por trás de cada gargalhada de Calígula havia um sussurro de insanidade e uma nova ordem decretada em delírio. Roma vivia em êxtase e medo, um império à beira da glória e do abismo. O sol nascia pesado sobre Roma. Raios dourados cortavam a neblina da manhã e faziam o mármore do fórum brilhar, como se os deuses descessem à terra. O povo se movia em ondas, gladiadores treinando nas arenas, mercadores gritando em 1000 dialetos, sacerdotes erguendo incensos aos altares de Júpiter. Roma pulsava, viva, perfeita, imortal. E no coração desse colosso de pedra e poder, um nome ecoava como profecia: Calígula. Filho de Germânico, herdeiro de uma linhagem que o povo via como sagrada, ele foi recebido como um milagre. Quando subiu ao trono, multidões lançaram flores sob seus pés, choraram, gritaram, acreditaram ter encontrado um novo César. Mas com o tempo, algo mudou. A esperança transformou-se em silêncio, e o silêncio, em medo. Dizem que uma estranha febre o atingiu no início do reinado. Após se recuperar, Calígula nunca mais foi o mesmo. Seus olhos pareciam vislumbrar algo que ninguém mais via. Ele começou a falar com estátuas, a rir sozinho em meio ao Senado,
a decretar leis nascidas de sonhos. O império que antes via nele um salvador começou a se perguntar se não havia coroado um deus ou um homem que acreditava ser um. As festas tornaram-se cada vez mais absurdas. O vinho era servido em fontes de ouro, os convivas se ajoelhavam, e os músicos tocavam até que seus dedos sangrassem. No alto de seus palácios, Calígula observava Roma dormir. E ali, sozinho entre tochas e sombras, ele tramava rituais, ordens e punições que fariam a própria insanidade parecer doméstica. Mas calma, essa é apenas a superfície. O que você vai ouvir a seguir são 6 atitudes impensáveis, mantidas em segredo por séculos, registradas a medo por historiadores e sussurradas pelos corredores do poder como heresia. A história de um homem que acreditava ser imortal, e provou isso da pior maneira possível. Aliás, se este mergulho em Roma já te fez sentir o cheiro do vinho e o frio do mármore sob os pés, curta este vídeo agora, porque ao virar a próxima esquina da história, você vai testemunhar algo que quase ninguém teve coragem de contar. Sob as colunas do Palatino, o vento carrega um som distante. O riso de Calígula ainda ecoa, e ele está prestes a revelar seu primeiro segredo. As estrelas ainda brilhavam sobre Roma quando Calígula decidiu que não era mais um imperador. Era um deus. No início, pareceu uma metáfora, uma forma poética de expressar sua autoridade. Mas Calígula não falava em metáforas. Ele, literalmente, acreditava que Júpiter, Netuno e Marte haviam se curvado diante dele. E assim, ordenou que templos fossem construídos em sua honra, não como César, mas como Júpiter vivo. As estátuas dos deuses foram decapitadas e suas cabeças substituídas pela dele. O riso das antigas divindades ecoava mudo pelos salões. Se Júpiter governa o Olimpo, eu governo Roma, dizia ele, caminhando descalço pelo mármore frio enquanto os sacerdotes se ajoelhavam. O Senado assistia impotente. Cada nova ordem era uma afronta aos deuses e uma ameaça aos homens. E aquele sorriso, largo, inocente e doente, deixava claro que Calígula não fingia loucura. Ele a venerava. Mas o que ninguém sabia era que, por trás dessas cerimônias divinas, algo ainda mais inquietante acontecia. Calígula mandava trazer oferendas, não para os deuses, mas para si mesmo. Animais, moedas, perfumes raros e até crianças eram sacrificadas em seu nome em rituais secretos dentro do Palácio Imperial. A cada semana, o cheiro de incenso e carne queimada subia da colina do Palatino e se espalhava pela cidade, confundindo o olfato do povo. Roma acreditava estar honrando os deuses. Na verdade, estava alimentando a insanidade de um homem. Ele ordenava que o povo o chamasse de Dominus et Deus, Senhor e Deus, registrou o historiador Suetônio décadas depois, escrevendo, às escondidas. E quem hesitava em pronunciar essas palavras, desaparecia silenciosamente na noite. Houve uma vez em que o Senado, exausto de suas exigências, deixou de comparecer a uma cerimônia em sua homenagem. Calígula respondeu de forma divina. Trancou os portões do templo de Júpiter e mandou que ninguém mais orasse ali, porque agora só há um Deus digno de ser ouvido. O trovão retumbou naquela manhã sobre Roma, e muitos juraram ter ouvido o riso dele misturar-se ao som do céu. Assim, o jovem imperador que começou amado pelo povo transformou-se em algo sagrado e terrível. Roma, antes cidade dos deuses, tornava-se lentamente o altar de um só homem. Mas esse foi apenas o primeiro ato da loucura. O que Calígula faria em seguida, diante do exército dos senadores e de toda a glória do império, seria tão absurdo que nem os deuses do Olimpo ousariam rir. Perfeito. Agora o tom muda. A loucura divina de Calígula desce dos palácios e contagia o campo militar, o coração do poder romano. Esse segundo microbloco mistura contraste, ironia e absurdo, mostrando como o imperador converteu a glória do exército em espetáculo e o medo em chacota.
O império respirava guerra. Das fronteiras do Reno às areias da Bretanha, as legiões romanas marchavam com disciplina sagrada. Eram o orgulho de Roma, o aço vivo de sua expansão. Mas quando Calígula decidiu assumir o comando supremo, a lógica militar se curvou ao delírio do imperador. Ele marchou com seus soldados para o norte, prometendo uma grande conquista, a invasão da Britânia, a ilha mística que Roma temia e desejava. O povo celebrou. Os generais, tensos, silenciaram. Todos sabiam. Essa campanha poderia marcar uma nova era para o império, ou afundá-lo de vez. Mas o que ninguém esperava era o verdadeiro objetivo daquela expedição. Depois de semanas de marcha e incontáveis preparativos de batalha, Calígula subiu a um penhasco de frente para o mar. O vento era cortante, e o oceano rugia como um animal selvagem. As legiões, alinhadas abaixo, aguardavam a ordem de ataque. O imperador ergueu o braço e gritou: Roma conquistará o inimigo mais antigo dos deuses, Netuno, senhor dos mares. O comando seguinte foi uma afronta à razão. Ele ordenou que seus soldados desembainhassem as espadas e iniciassem uma guerra contra o mar. As lanças cortaram as ondas, os escudos bateram contra a espuma, e o grito de guerra ecoou inútil contra o vento salgado. Quando a água recuou, Calígula sorriu, satisfeito com sua vitória mítica. E então, apontando para o oceano, deu sua ordem final. Coletem os espólios de Netuno. Por horas, os soldados recolheram conchas e pedrinhas na beira da praia, colocando-as em sacos de couro como se fossem tesouros de guerra. Ao retornar a Roma, Calígula promoveu um desfile triunfal. As legiões marcharam entre aplausos e perplexidade, levando à frente as riquezas do mar, literalmente, sacos de conchas. Ele próprio, em pé numa biga dourada, acenava para o povo com expressão de um deus vitorioso. O Senado assistia, atônito, sem saber se aplaudia ou temia. E o povo ria, ainda, acreditando que aquilo era apenas uma metáfora, até que Calígula mandou erguer um templo em homenagem à vitória sobre Netuno, colocando conchas no altar como relíquias sagradas. Mas no fundo, até os escravos sabiam. Aquele não era apenas um ato de loucura. Era um aviso. Calígula não precisava mais guerrear contra homens. Seu inimigo agora era o próprio mundo. E o império, que nascia da razão militar, começava a ruir no ritmo da insanidade de um só. Porém, o que ele faria em seguida ultrapassaria todos os limites da lógica e da moral romana, porque Calígula estava prestes a transformar o Senado e o símbolo do poder político de Roma em motivo de humilhação diante de todo o império. A praia ainda estava nos olhos dos soldados, o sal grudado na pele, a vergonha escondida atrás das armaduras. E quando voltaram a Roma, muitos acreditaram que o absurdo tinha terminado ali, na espuma do mar. Mas Roma não entendeu a regra do novo imperador. Calígula não fazia loucuras por distração. Ele fazia por mensagem. Ele precisava que o mundo soubesse que a realidade era dele. E então veio o golpe mais cruel. Não contra um inimigo estrangeiro, mas contra o próprio Senado, aquele salão onde homens velhos, togados e orgulhosos fingiam ainda comandar alguma coisa. Calígula entrou sem pressa, com o som de sandálias batendo no mármore como um relógio de execução. Os senadores se levantaram. Tentaram sorrir. Tentaram parecer úteis. O ar cheirava a óleo, suor contido e medo. Calígula caminhou até o centro. Fitou cada rosto como quem escolhe uma presa. E com uma tranquilidade quase infantil, anunciou: Roma precisa de conselheiros dignos, não de cobras cansadas. O Senado congelou. Alguns pensaram que era o início de uma lista de execuções. Outros, que ele finalmente entregaria poder aos generais. Mas o que ninguém sabia era que, naquele instante, Calígula preparava uma humilhação tão perfeita que doía mais do que morte. Ele mandou abrir as portas. E então, entrou um cavalo.
Um animal enorme, bem cuidado, com pelagem brilhando como bronze. O casco ecoou no salão sagrado. Os olhos do cavalo escuros refletiam as tochas como se também observassem os homens. Os senadores ficaram imóveis, como estátuas vivas. Calígula avançou até ele com carinho, como se estivesse diante de um príncipe. Acariciou-lhe o pescoço, sorriu. E disse o nome que Roma inteira começaria a sussurrar com pavor. Incitatus. Dizem que Calígula havia dado a esse cavalo uma vida que muitos romanos jamais teriam. Um estábulo de mármore adornado com manjedoura de marfim, cobertores púrpura, servos exclusivos, jantares que pareciam banquetes. E na noite anterior a corridas, ele exigia silêncio total nas redondezas para que o animal dormisse como merece. Isso já era estranho, um capricho imperial. Mas agora, diante do Senado, Calígula atravessava uma linha sem volta. Ele declarou que Incitatus seria elevado. Não como mascote, não como símbolo, mas como autoridade. Há relatos antigos, especialmente em Suetônio e Cassiodío, de que Calígula pretendia nomeá-lo cônsul, o posto mais alto da República Antiga, a cadeira que homens matavam para ocupar, a função que definia quem comandava Roma. E ali estava o cavalo, respirando, pisando o chão do poder, enquanto os homens mais importantes do império tremiam em silêncio. Alguns senadores engoliram em seco, outros baixaram os olhos, humilhados, porque o recado era claro demais para ser ignorado. Calígula não estava dizendo que o cavalo era genial. Ele estava dizendo que o Senado era inútil, que qualquer animal, escolhido por ele, seria mais digno do que aqueles homens. Por um segundo, Roma pareceu prender o fôlego. E então veio o alívio falso. Risos nervosos, aplausos forçados, louvores exagerados. Não porque achassem engraçado, mas porque entenderam a armadilha. Se protestassem, morreriam. Se concordassem, se tornariam cúmplices do próprio rebaixamento. E Calígula observava, satisfeito, como um menino que acabou de arrancar as pernas de um inseto, só para ver como ele tenta andar. Mas o que ninguém via era o que se movia por trás da cena. O Senado, ferido no orgulho, começava a desejar algo que Roma raramente desejava em voz alta: o fim de um César. E enquanto Calígula saía do salão com Incitatus ao lado, como se fossem dois reis, uma pergunta venenosa se espalhava pelos corredores. Se ele pode colocar um cavalo no topo de Roma, o que ele faria com pessoas? A resposta viria logo. E seria mais íntima, mais suja, mais perigosa, porque a próxima atitude de Calígula não seria uma humilhação pública. Seria um segredo de palácio, sussurrado por servos apavorados, escondido atrás de cortinas pesadas, e com cheiro de sangue e perfume. O palácio cheirava a rosas e medo. O murmúrio dos servos misturava-se ao estalar das tochas, e atrás das portas douradas, o império dormia. Mas Calígula, mais uma vez, estava desperto. As sombras dançavam nas paredes de sua câmara, iluminadas por lamparinas que nunca se apagavam. Ele estava sentado sobre o trono de um deus, despido de coroa, mas coberto por algo mais terrível: o prazer do poder sem freio. Ninguém ousava entrar sem permissão, e mesmo assim, as mulheres mais nobres de Roma eram convocadas, esposas de senadores, filhas de generais, viúvas de aristocratas. Calígula chamava-as ao palácio sob o pretexto de festividades em homenagem à deusa Vênus. Mas no auge da noite, transformava o templo da deusa em um teatro de humilhação. Diante de seus maridos, ele escolhia uma delas com os olhos frios de quem faz um decreto divino. Levava-a para trás das cortinas, e o silêncio que seguia era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Quando retornava, descrevia, rindo, os detalhes da vergonha enquanto o Senado emudecia. Conta-se que certa vez, ele ordenou um banquete apenas para homens casados. No meio do jantar, levantou-se e, um por um, escolheu as esposas que seriam suas convidadas de honra. Retornava depois do ato,
erguendo a taça de vinho, e dizia: agora somos todos irmãos de sangue. O salão inteiro congelava. O império inteiro ardia em vergonha silenciosa, e ele sorria, com aquele mesmo sorriso que se tornaria uma cicatriz na memória de Roma. Mas o abismo de Calígula ainda era mais fundo. Ele começou a acreditar que o amor humano não bastava. Queria o impossível: combinar desejo, morte e divindade. Mandou construir um corredor cheio de espelhos entre suas câmaras e os jardins, para que pudesse ver a si mesmo multiplicado em 1000 reflexos, como um panteão de Calígulas. Ali, misturava rituais, prazeres e execuções. A fronteira entre culto e loucura desapareceu. Era o casamento de poder e delírio. Dizem que o último ato começou com um sussurro. Um grupo de senadores e guardas conspirava, já não pelo bem de Roma, mas pela própria sobrevivência. Eles sabiam que, se nada fosse feito, logo Calígula declararia guerra não à Bretanha, nem a Netuno, mas à própria realidade. Os conspiradores esperaram o momento certo, uma manhã, durante uma comemoração no Teatro Imperial. Calígula ria, distribuía moedas ao público e comentava entre brincadeiras que planejava nomear uma nova deusa. Sua própria irmã, Drusila, morta anos antes, agora, adorada como divina. O povo aplaudia confuso, sem saber se chorava ou rezava. De repente, o riso cessou. O som de sandálias ecoou por trás do palco. Um dos guardas aproximou-se, fingindo proteger o imperador. Havia ensaio para o delírio e ensaio para a morte. Mas naquele dia, as cortinas não voltariam a se abrir. Foram poucos segundos. O primeiro golpe abriu-lhe o pescoço. O segundo, o peito. Calígula caiu entre o ouro e o vinho derramado. Tentou se erguer, mas o sangue já o cobria como manto. O templo inteiro o olhava. Nem os deuses desceram, nem Roma chorou. Só o silêncio. E assim, o império que acreditava ser eterno descobriu que até os deuses sangram. Mas algo permaneceu. Um eco. Uma dúvida. Porque quando o corpo de Calígula foi retirado, alguns juraram ouvir risadas vindas das sombras do corredor de espelhos. Um som tênue, humano e divino dizendo: eu não morri, apenas mudei de corpo. Talvez o eco fosse imaginação. Ou talvez fosse um aviso de que o poder absoluto, uma vez tocado, jamais morre totalmente. Ele apenas muda de rosto, aguardando o próximo trono, o próximo império e o próximo Calígula.